Segunda-feira do tempo da Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, já se inscreva no canal, vamos lá, clique em gostei e depois deixe um comentário para me ajudar. Queridos, tomemos o evangelho que está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós terminamos a oitava da Páscoa e agora nós entramos no tempo pascal. E este é o tempo da vida nova, tempo da ressurreição, tempo de transformação, tempo de ressuscitar com Jesus. Veja que a Páscoa não é apenas recordar que Jesus ressuscitou, mas a Páscoa é permitir também que nós ressuscitemos com o próprio Jesus Cristo. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje está nos dizendo. Jesus encontra Nicodemos, que é um homem religioso, conhecedor da palavra de Deus, alguém que aparentemente já tinha tudo, mas mesmo assim Jesus diz algo surpreendente para eles. Jesus diz no versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Veja, meus irmãos, que não basta saber, não basta frequentar, não basta ter uma religião. É preciso nascer do alto, é preciso ter uma vida nova. Vejamos que Nicodemos era um homem religioso, sim, respeitado, conhecedor da palavra de Deus. Mesmo assim, Jesus diz para ele que ele precisa nascer de novo. Meus irmãos, isso é muito interessante para todos nós também neste tempo pascal. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós também somos como Nicodemos. Nós frequentamos a igreja, com a graça de Deus você foi ontem na missa, nós rezamos, nós participamos das celebrações, nós temos a devoção à Nossa Senhora, rezamos o terço, mas às vezes ainda não deixamos Deus transformar o nosso coração. Veja que nós podemos estar na igreja sim, mas continuando guardando mágoas, continuando com dureza no coração, vivendo sem esperança, travados na fé, não acreditar nos sacramentos, não confessar, não rezar, não ler a Bíblia. Então Jesus diz para nós hoje também, é preciso nascer do alto. Ou seja, meus irmãos, não basta continuar do mesmo jeito, não basta dizer católico, tem que ser católico de verdade. Um católico que não pratica o catolicismo, eu costumo brincar que é um catoco. É alguém que, de fato, não está vivendo o que Jesus pregou. Então veja que Jesus continua dizendo no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Percebam, meus irmãos, que aqui Jesus fala da ação do Espírito Santo, ou seja, nascer do alto significa deixar o Espírito Santo renovar a nossa vida. Significa permitir que Deus mude o nosso coração, permitir aceitar de novo que você errou mesmo e tem que recomeçar. E quantas pessoas precisam nascer do alto hoje, neste momento? Uma família que vive cheia de conflitos, não sabe abrir mão de algo pelo bem do outro. Um casal que perdeu o amor, perdeu o afeto um pelo outro, perdeu o respeito, só fala palavras pesadas. Uma pessoa que vive desanimada, não é nem por causa de doença não, é porque não tem mais brilho no olhar. Alguém que perdeu a fé, talvez um jovem, um adolescente que está distante de Deus, cresceu na igreja, mas está distante de Deus. Então veja, meus irmãos, que o tempo pascal é exatamente isso. Deus nos oferecendo uma vida nova. Então perceba que
Assim como Jesus Cristo saiu do túmulo, e nós comemoramos isso na Vigília Pascal, no Domingo de Páscoa, estendemos essa comemoração durante 8 dias, terminando ontem com o Domingo da Misericórdia, nós também, meus irmãos, somos convocados, não é só chamados não, nós somos convocados a sair do túmulo do desânimo, da tristeza, do pecado, da falta de fé, da frieza da nossa vida de oração, da falta de crer que Jesus Cristo pode agir por meio dos sacramentos da igreja, falta de crer que esta palavra é palavra de fato de salvação. Ou seja, nascer do alto é permitir que Deus nos levante. E aí Jesus Cristo termina dizendo no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, meus irmãos, aqui Jesus Cristo está comparando o Espírito Santo ao vento. Então veja que o vento, nós não vemos ele, ninguém vê o vento, mas nós sentimos o efeito do vento. E enquanto eu estou gravando aqui, estou com o ar-condicionado soprando em mim, estou sentindo o vento, mas eu não estou vendo o vento. Ou seja, o vento a gente não vê, mas sente seus efeitos. E assim também acontece com quem nasce do alto. Quem nasce do Espírito Santo fica até uma pessoa mais compreensiva, mais paciente, se erra, pede perdão, mais serena, e se perde a serenidade, retoma. A pessoa confia mais em Deus. As coisas podem até sair dos trilhos, mas sabe que Deus, que é o Senhor da vida, o Senhor da história, vai tomar a sua mão, vai te conduzir nos caminhos que estão escuros na tua vida, uma vida cheia de esperança, mesmo que está dando tudo errado, você sabe que é só uma tempestade que vai passar e você vai retomar as forças, você vai recobrar a alegria. Então veja, meus irmãos, que talvez a situação externa não mude imediatamente, mas o coração muda. E quando o coração muda, tudo começa a mudar. Pareceu redundante, mas se o coração muda por causa do Espírito Santo, tudo começa a mudar. Então, quantas vezes nós vemos isso? Uma pessoa que vivia triste começa a ter esperança. Uma família que estava dividida e começa a se reconciliar. Uma pessoa que estava afastada da igreja e começa a voltar para a igreja. E nestes últimos tempos, a alegria de ver quantas pessoas se aproximando mais uma vez da igreja, da confissão. Gente, essa Semana Santa foi linda. Quantas pessoas participando do Sagrado Tríduo Pascal, entendendo o Tríduo Pascal na sua completude. Meus irmãos, isso é o Espírito Santo que está agindo. Isso é nascer do alto. Então, veja, meus irmãos, minhas irmãs, que o tempo pascal é um tempo de nascer do alto. E hoje Jesus está falando para cada um de nós. Não continue do mesmo jeito. Não viva com o coração pesado, não permaneça no desânimo, ou seja, deixa Deus renovar a sua vida. A música que vira e mexe eu digo ela, deixa Deus sonhar em ti, permita que Jesus Cristo entre você, o Espírito Santo entre você e te faça nascer do alto na sua família, casamento, na sua fé, na sua empresa, nos seus sentimentos, na sua afetividade. Então pensamos nesse momento de oração, meus irmãos, Senhor, eu quero nascer do alto, renova minha vida, renova minha fé, renova, Senhor, minha família. Senhor, renova o meu coração. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, vivendo esta vida nova em Cristo, que nós possamos sempre experimentar a verdadeira alegria deste tempo tão bonito que é o tempo pascal. Amém! Queridos, não desliga, escreva assim, Senhor, quero nascer do alto. Escreva aqui nos comentários, Senhor, quero nascer do alto. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar esta palavra para frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.